Bom dia, queridos. Eu espero que todos tenham tido uma noite gostosa e de descanso. Eu gostaria agora de convidá-lo para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Antes, porém, eu quero cumprimentar os irmãos Brian Franco, filho do irmão Marcelo, e a Rosângela, e cumprimentar também a irmã Maria Tereza, esposa do irmão José Barbosa. Hoje eles estão fazendo aniversário. Ontem eu mencionei o aniversário da irmã Edith e me esqueci de mencionar a Lilian, esposa do Rafael, que também fez aniversário ontem. A todos os que estão aniversariando, eu desejo muitas felicidades e que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês, viu, Brian? Que os seus sonhos se realizem, meu querido. E a irmã Maria Tereza também, que seja sempre essa irmã exemplar como tem sido, cuidando da sua casa, do seu esposo, cuidando das atividades da igreja, sendo sempre, os dois sendo sempre interessados naquilo que faz com que o reino de Deus seja cada vez mais construído. Nos alegramos com os irmãos e quero agora convidá-los a uma breve meditação a respeito do segundo dia da chamada Semana Santa. Ontem nós falamos do primeiro dia, que é o Domingo de Ramos. Hoje eu quero falar do que teria acontecido na segunda-feira. Eu estou me pautando pelo livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, que é o evangelho mais velho, do qual Mateus e Lucas usaram como fonte, o Evangelho de Marcos. E hoje, o texto que trata desse segundo dia, no primeiro dia, para a gente recapitular, Domingo de Ramos, Jesus entrou majestosamente em Jerusalém e depois de trabalhar por ali, estar no templo, ensinar, ele retorna para Betânia e na segunda-feira pela manhãzinha, provavelmente antes de tomar um café, ele volta para Jerusalém na segunda-feira. E é o texto que nós encontramos quando diz assim, Marcos capítulo 11, versos 12 a 14, diz assim: na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Interessante, né? O pão da vida precisando de pão. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. E então Jesus disse à árvore, àquela figueira: nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Eu quero apenas antecipar um acontecimento que se deu com essa mesma figueira, mas já foi na terça-feira, e a terça-feira nós vamos tratar dela amanhã. Foi na terça-feira, vamos ver os versos 20 a 22, que vai dizer assim: na manhã seguinte, isto é, na terça pela manhã, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore na segunda-feira e exclamou: veja, Rabi, que quer dizer mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se, atire-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Bom, o que hoje eu quero conversar com vocês nessa pequena devoção é sobre a figueira que Jesus ia passando
na segunda-feira pela manhã, e ele percebeu que com fome ele foi procurar frutos e não achou. A lição que Jesus deixa para mim, que eu compartilho com vocês nesse texto, é de que nós não basta termos aparência de sermos cristãos, de termos frutos cristãos, mas nós precisamos produzir frutos cristãos. Então, há um perigo de uma vida sem fruto. Jesus chama a atenção de seus discípulos sobre o perigo de uma vida sem fruto. Para isso, ele se serviu de uma figueira que aparentava muitos frutos, mas não tinha nenhum fruto quando ele foi lá ver. Como aplicar esse acontecimento exemplar às nossas vidas? A gente sabe, por estudos, de que a figueira, como a parreira e a oliveira, é uma árvore símbolo para os orientais. No Oriente, tem-se duas colheitas de figo. A colheita de inverno, que se dá entre maio e junho. Jesus estava no mês de abril. E a colheita de verão, que acontece em agosto ou setembro. A independência financeira e posse de propriedades era mostrada por quem tinha uma figueira. O ideal dos israelitas é que cada um tivesse sua própria figueira. Nós vamos ver isso no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, verso 25. Ter uma figueira em casa era um sinal de prosperidade material. Se a figueira não produzisse, o resultado era miséria e aflição. Salmo 105, 33 vai tratar disto. Quando falha a colheita de figos, envolvia verdadeira calamidade nacional em Israel. Se não há figo, a miséria. É uma calamidade pessoal o cristão não produzir frutos. Nós, como figueiras de Jesus Cristo, precisamos produzir frutos. Não basta ter roupagem, cantar bem, falar bem, lecionar bem, participar de todas as atividades, se nós não atentarmos para a produção de frutos. Uma figueira estéril faz lembrar esterilidade espiritual em Israel. Esterilidade espiritual disfarçada pela ostentação de uma fachada. Muitas folhas, mas sem frutos. Figueiras jovens precisavam ser adubadas para que o cultivo dos frutos viessem à tona. Figueiras jovens, isto é, cristãos jovens, cristãos ainda imaturos, precisam ser tratados para que o Espírito Santo produza fruto no seu tempo certo. A figueira de Lucas 13, de 6 a 9, prefigurava uma vida que mostra ter frutos, mas que só tem folhas. Que figueira somos nós? Como está se comportando a nossa figueira espiritual? Meus queridos, uma vida de imitação, isto é, de aparência, não leva à produção de frutos. João, capítulo 15, versos 4 e 5, vai dizer isto. Eu sou a videira e vocês são as varas. São os ramos. Todo ramo que estiver ligado em mim produz frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Quando nós estamos com as nossas raízes fincadas em Jesus, nós nos alimentamos da seiva de Jesus e certamente e automaticamente vamos produzir frutos. O que não produz frutos está sujeito ao julgamento de Deus. Nós vamos encontrar Marcos capítulo 3, verso 10, João Batista anunciando: já está posto o machado à raiz da árvore.
Aquele, pois, que não produzir fruto será cortado e lançado ao fogo. Lucas 13, versos de 6 a 9, vai falar dessa figueira, que é o tema da segunda-feira da Semana Santa de Jesus, dizendo que há 3 anos não produzia frutos. João 15, 2 vai dizer, eu repito, que quem não produz fruto é cortado. Qual a causa de não produzir frutos? Eu daria pelo menos 2 causas. A primeira seria o nosso envolvimento com o mundanismo. Mateus capítulo 13, verso 22, faz-nos menção de a semente semeada entre espinhos. Nós recebemos a semente nasce no solo, que é o Evangelho, na nossa vida, e ela começa a se desenvolver, e diz o texto de Mateus 13, usando a parábola do semeador, verso 22, de que, como a semente é semeada entre espinhos, ela começa a crescer e, de repente, é sufocada pelos interesses do mundanismo. Irmãos, quando nós nos envolvemos com coisas deste mundo, quando nós nos permitimos que os interesses maiores sejam desta vida e não do reino, quando nós não damos prioridade para a palavra de Deus e para a oração, nós podemos nos tornar infrutíferos. E a segunda razão pela qual a gente pode não produzir frutos é semelhante a esta, é o envolvimento com o presente século. A gente vai nesse envolvimento do presente século e a gente começa a fazer aquilo que não agrada ao Senhor, que é nossa vontade da nossa vida, e então nós sufocamos aquela qualidade que temos de produzir frutos. Meus irmãos, nós precisamos rever nossa vida e ver onde estamos falhando. Ver o porquê não estamos produzindo bons e abundantes frutos para o Senhor. Ele espera que produzamos frutos, a fim de que alimentamos os que a nós procurarem para saciar a sua fome. Produzamos então, irmãos, frutos que saltem para a vida eterna. Que o Senhor, passando pela nossa vida, não faça conosco como fez com aquela figueira infrutífera, que a despeito de ter tantas folhas, a despeito de ter fartura de folhas viçosas, não produzia fruto. E que ele não nos condene, mas que ele se alegre quando vier procurar frutos em nós e achar esses frutos. Quero orar com você nesse momento. Pai Santo, te agradecemos porque a tua palavra foi colocada em nossos corações e nós temos tudo para produzir frutos, porque esta palavra que o Senhor colocou em nossos corações é palavra viva, é semente eficaz, ela produz. Nós queremos te pedir que o Senhor Jesus, passando por nós, sempre encontre algum fruto que salte para a vida eterna. Que nós possamos, no meio desses frutos, ter o fruto da adoração, o fruto da confiança, o fruto da pregação da tua palavra, do Evangelho Santo, seja falado, seja vivido com o nosso testemunho. Nós te agradecemos por esta manhã e suplicamos que o Senhor esteja com este meu irmão, minha irmã, onde ele estiver, que a tua graça e os teus cuidados recaiam sobre cada um dos meus queridos. Abençoa, Senhor, estes que estão fazendo aniversário. Abençoa, Senhor, a irmã Maria Teresa. Abençoa o Brian, que eles cresçam produzindo frutos para o Senhor. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e tenha um dia muito gostoso na presença do Senhor.